na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos de 8 a 10. Lucas, capítulo 15, os versículos de 8 a 10. Nós vamos meditar sobre o tema A Alegria da Busca pela Dracma Perdida. Amém? Lucas 15, versículos de 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor Jesus, está aqui a tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, nós sabemos que toda pessoa que vem aqui ministrar a palavra, ela é apenas um instrumento na tua mão. Senhor, que a tua palavra possa penetrar a nossa alma nessa noite, o nosso coração, possa produzir em nós arrependimento, Senhor. Possa produzir em nós, ó Deus, um desejo cada vez maior de buscar a tua presença, de buscar a tua face. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ó Pai, que a nossa mente esteja aqui concentrada na tua palavra, que o nosso coração esteja aqui voltado para o Senhor, que todas as preocupações, todos os afazeres, todas as preocupações, ó Pai, que nós temos nessa hora, fique, Senhor, em segundo plano, porque nós queremos estar aqui com a nossa mente receptiva, com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender a tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Essa parábola da dracma perdida, ela aqui juntamente com outras duas parábolas que tem aqui no capítulo 15 de Lucas, ela é uma das 3 parábolas contadas por Jesus. E o que Jesus queria ilustrar era o valor de uma alma. O valor da alma perdida e como que Deus ele age para buscar aquelas almas que estão perdidas e que ele valoriza muito e que Deus tem interesse e vontade de recuperar. A parábola ela fala sobre uma lição de perdas. É interessante que Jesus contou essa parábola junto com outras 2 que também falam de perdas, que foi a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Na parábola da ovelha perdida, ele fala sobre 1% de perda, que eram 100 ovelhas, uma se perdeu. Na parábola da dracma, ele fala de 10%. A mulher ela tinha 10 dracmas, que nós acabamos de ler, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma, ou seja, 10%. E na parábola do filho pródigo, fala sobre uma perda de 50%. Um filho que quis receber a sua herança antecipada e viveu dissolutamente gastando aquela herança, mas em todas essas parábolas havia o interesse em recuperar aquilo que se havia perdido, que é o que Jesus queria falar para essas pessoas, porque eles estavam reunidos aqui, aproximavam-se de Jesus
todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus estava ali ensinando para aquelas pessoas que não eram convertidas, que não conheciam o Senhor, e através dessas parábolas, Jesus quis ensinar sobre o valor de uma alma perdida, que Jesus valoriza muito. A história da dracma perdida é o resgate da nossa identidade. Essa mulher aqui que perdeu essa dracma, ela é a figura da igreja, que com diligência deve procurar o que foi perdido, de valores, conceitos, fidelidade e a aliança com Deus, que a gente vai perdendo no tempo, no decorrer da nossa caminhada com Jesus. O valor da dracma perdida era equivalente a um dia de trabalho naquela época, na época de Jesus. E ela era uma das 10 moedas que a mulher possuía e era muito importante para ela. Por isso que ela acendeu a candeia, varreu e procurou diligentemente até encontrar. Enquanto ela não encontrou, ela não parou de procurar. A dracma é um tipo de moeda utilizada na Grécia Antiga, em alguns reinos do Oriente Médio. E eu aprendi essa semana que, na Grécia, a dracma era utilizada até o ano de 2002. Quando entrou o euro, em 2002, que aí mudou-se a moeda da Grécia. Usava-se ainda a dracma. E nós temos que entender que nível de relacionamento que nós temos com o Senhor, para que nós possamos perceber as dracmas que nós temos perdido. E com a ajuda do Espírito Santo, que o Senhor Jesus ele nos deixou aqui, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, a gente não consegue reconhecer essas dracmas que a gente perde. E nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, de recuperar essas dracmas. E precisamos, muito importante para cada cristão, conhecer Jesus pela sua própria experiência com Ele. Porque a gente não consegue resistir o dia mau com a experiência do pastor. A gente não consegue romper o dia mau com a experiência do irmão. Nós precisamos ter as nossas experiências, aprofundar em conhecer ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. Nós precisamos sair do nível só raso, de vir e viver só da fé dos outros, dos testemunhos dos outros. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. A busca pela dracma perdida. A mulher acendeu a lâmpada, varreu a casa e procurou cuidadosamente até encontrá-la. E ela não descansou, enquanto ela não encontrou, mostrando a sua dedicação e esforço em busca da dracma que ela perdeu. O que significa para nós acender a lâmpada? Que é a primeira coisa que a mulher fez. Acender a lâmpada. Aqui fala acender a candeia, mas a candeia era uma lâmpada que era utilizada naquela época. Onde existe a luz de Deus, as trevas não podem entrar. Elas são dissipadas pela luz de Deus. Elas não podem nem fazer visitação. Onde tem a luz de Deus, as trevas não podem chegar perto. Uma pequena luz, uma pequena vela, quando acaba a energia da nossa casa, a gente acende uma pequena vela. Não clareia bastante, a gente consegue enxergar. Então, onde tem a luz de Deus, as trevas não podem resistir. E qual que é a primeira coisa que a luz de Deus na nossa vida faz em nós? Revela o quê? O pecado, revela a nossa sujeira, porque nós temos uma natureza pecaminosa, temos um coração enganoso, mas a luz da palavra de Deus, ela revela essa sujeira. E quando essa luz é acesa,
e uma busca diligente, uma busca cuidadosa, começa, muitas sujeiras que estavam escondidas, elas começam a aparecer. Não é assim quando a gente pega a nossa casa para dar uma faxina? A gente mantém a limpeza no dia a dia e olha assim, parece que está limpo, não parece? Mas quando a gente arreda a cama, quando a gente arreda o sofá, quando a gente levanta o tapete, a gente vê que tem muita sujeira escondida. E é assim que é a luz de Deus, quando a gente fica exposto à palavra do Senhor, lendo, a gente vê, revela os nossos desejos do nosso coração, revela aquelas coisas que, por mais que a gente não goste, a gente não quer, a gente luta todo dia para nos livrar daquelas coisas, dessas atitudes, mas hora ou outra a gente se surpreende fazendo determinada coisa, falando determinada palavra. E isso é o que nós precisamos, dessa luz da palavra, cada dia mais, nos lavando, nos limpando, para que a gente possa ficar limpos. O desejo de Deus é que a gente tire da nossa vida tudo que não agrada ao Senhor. Tudo que não agrada a Deus. Porque nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus, ela arrancará da nossa vida todas as trevas e vai nos conduzir por um lugar seguro. A candeia é uma lâmpada que ilumina a casa para que se possa procurar a dracma. Por causa da escuridão, a gente desanima. Por causa da escuridão, a gente não reage, a gente não procura a dracma que nós perdemos. Por causa da escuridão, o medo que a gente tem do que vai acontecer, agora que a gente perdeu aquela dracma, ela nos paralisa. O medo, ele nos paralisa. Por causa da escuridão, a gente fica pessimista, dizendo que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que a gente está tentando, mas não vai dar certo, não vamos conseguir, não vamos sair do lugar. Esse medo nos paralisa e essa escuridão nos faz pessimistas. Mas a candeia, que é o Espírito de Deus, acende na nossa vida e deixa que a gente remova toda a escuridão e faz que a gente possa crer que nós podemos encontrar as dracmas que nós temos perdido, que nós vamos ter atitude e disposição para, agora que a luz está acesa, pegarmos a vassoura, para que a gente possa varrer e agir, e termos esperança de que o nosso relacionamento com Deus, ele vai ser restaurado. Toda vez que a gente fracassar, Deus tem uma graça para nós, para nos alcançar, para nos perdoar, para nos trazer de volta. Não tem um ser humano, 100% humano, que passou aqui nessa terra, que foi perfeito. Todo mundo, todos eles, e aqui na Bíblia está exposto todos os pecados, todos os erros que cada um deles, grandes homens de Deus, que eles cometeram. Davi, irmãos, um homem segundo o coração de Deus. Quantas atitudes Davi teve, quantas coisas ele fez e que geraram tantas consequências para ele. Mas ele sempre se arrependia, voltava ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor sempre restaurava Davi. E ele não ficou, não foi morto pelos pecados, ele não sucumbiu a tudo que aconteceu na vida dele. E sermos otimistas, sabendo que o melhor de Deus está por vir. Sempre o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Isso é uma promessa que o Senhor Jesus nos fez. A palavra de Deus, ela é a luz que revela para nós o que nós temos perdido. Lá no Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a luz que deve iluminar a nossa casa, iluminar a nossa vida. E nós sabemos que Jesus,
ele é a própria palavra de Deus encarnada. Lá no livro de João, João começa o livro falando que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E quem que é esse Verbo? É o próprio Jesus. Ele é a palavra encarnada. E ele tem que entrar, porque às vezes a gente não percebe o quão distantes nós estamos. E precisamos que Jesus, a própria palavra, nos ajude. Nós precisamos desenvolver o hábito de leitura da palavra de Deus. Porque se esse aqui é o nosso alimento e a gente não alimenta, nós vamos ficar fracos, desnutridos e vamos perecer. Nós não podemos deixar de ter esse hábito de ler a palavra de Deus. E entre os cristãos, são poucos que se importam com isso. Às vezes a correria do dia a dia, tantas coisas que a gente tem que fazer, que nos roubam esse tempo precioso que nós precisamos desenvolver de leitura da palavra de Deus, de fazer aquilo que Jesus nos instruiu para entrar no nosso quarto e fechar a porta e orar e desenvolvermos esse relacionamento com Deus, que é tão importante, porque se a maneira que nós nos relacionamos com Deus, a maneira com que nós aprendemos de Deus é através da palavra de Deus, e se a gente não lê a palavra de Deus, como que nós vamos desenvolver? Não vai ter jeito. Nós temos que parar de arrumar desculpas, porque às vezes a gente dá muitas desculpas. Não posso porque tem que fazer isso, aquilo, outro. Sendo que ler a palavra de Deus é uma das prioridades de todo cristão que quer crescer espiritualmente, que quer encontrar as dracmas que tem perdido, é ler a palavra de Deus, é desenvolver o relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E isso é pessoal, igual eu falei, não tem como a gente viver da experiência do outro, nós precisamos viver as nossas experiências e aprender. E o mais importante que a Bíblia faz, ela revela, ela denuncia o nosso estado. E aí a gente vê que a gente precisa muito da graça de Jesus para cada dia a gente continuar caminhando, a gente não parar. O próximo passo que a mulher fez foi varrer a casa. Uma vez que a candeia foi acesa, é necessário atitude e disposição de pegar a vassoura para varrer, que é representada aqui pela palavra de Deus, que nos mostra o caminho de santidade, para que a gente possa fazer uma limpeza geral na nossa vida. Porque toda vez que a gente achar que a gente está muito limpo, que a gente está melhor do que o outro, aí a gente vai se pegar cometendo um pecado, uma falha que a gente achava que a gente já estava livre. Mas que a gente ainda não está, porque o nosso coração ele é enganoso. E o único motivo para alguém não procurar a dracma é porque ele acha que o relacionamento dele com Deus não vale tanto assim. Não tem tanta importância, então não tem problema. Mas nós aqui valorizamos nosso relacionamento com Deus, valorizamos buscar a cada dia mais conhecer e deixar que a obra de Cristo em nós possa remover toda dureza de coração. Porque a pior coisa que tem é um coração duro, um coração que não se abre para o Senhor, não se abre para aprender. E o Espírito Santo vem nesse trabalho aí nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos ler a palavra e estudar a palavra, não só para adquirir conhecimento. Porque tem gente que, quando tem uma gincana bíblica de pergunta, a pessoa responde na ponta da língua, ela sabe tudo. Mas quando a gente precisa ver a Bíblia que ela é, não tem nada. Através das atitudes e dos comportamentos. Então, de nada adianta acumular conhecimento da palavra de Deus se não formos colocar em prática. E quem nos ajuda? O Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguimos. Sem Ele, nós vamos estudar. E, inclusive, Ele, quando a gente está lendo, Ele é um próprio autor, lendo junto com a gente, explicando para a gente, testificando coisas no nosso coração, que a gente lê,
uma passagem 10 vezes, e 10 vezes nós temos um novo entendimento a cada leitura, porque é o Espírito Santo que opera isso em nós, na nossa mente e no nosso coração. Então, não ler apenas para aprender, para saber responder na gincana, mas para praticar e para ensinar, compartilhar isso com o Senhor. Limpar de dentro para fora. Nossos comportamentos. Às vezes a gente é maledicente, às vezes a gente é muito grosseiro no trato. Eu falei aqui na escola bíblica uma vez que tem gente que é grosseiro no trato e ainda fala assim que ele é o sal grosso. Porque Jesus falou que nós somos o sal da terra. Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu sou o sal grosso. Isso, que desculpa esfarrapada. Deus não quer que nós sejamos grosseiros no trato. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha o que ele escreveu. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós devemos pensar nessas coisas que estão listadas aqui, porque muitas vezes, a gente presta atenção nas montanhas. Tem um ditado popular que fala assim, que ninguém tropeça em montanhas. Não dá para tropeçar em montanhas, porque elas são muito grandes, então a gente presta atenção. Mas e as pequenas pedrinhas? As pequenas... Quem já tropeçou numa pedrinha? Já levou um tombo? Porque a gente não presta atenção. Nas montanhas a gente põe sentido, mas nas pequenas coisas a gente falha. Esquecemos das pequenas pedrinhas que estão citadas ali também, no livro de Gálatas, as obras da carne. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, inveja, cobiça. Nós precisamos da vassoura do Espírito Santo para limpar isso do nosso coração. E nós conseguimos isso através da nossa rendição ao Espírito Santo, pelo nosso quebrantamento e pela nossa exposição à palavra de Deus. Que nós precisamos, é a vassoura que vai varrer da nossa vida essas coisas que às vezes a gente presta atenção muito nos pecadões, né? Não existe isso, pecado, pecadinho, pecadão. As consequências são diferentes, mas pecado é pecado. Não tem diferença. As consequências são diferentes, mas pecado é pecado e o salário do pecado é a morte, para todo pecado. Então, às vezes, a gente olha para os grandes, né? Os pecados sexuais, principalmente, os grandes pecados. Mas esses pequenos obras da carne, principalmente rancor, ódio, mágoa, isso também é dracma que a gente perde e que nós precisamos encontrar, que a vassoura do Espírito Santo possa limpar essas obras do nosso coração, para que a gente possa termos um coração limpo. A terceira coisa que ela fez foi buscar com diligência até encontrar. Eu pesquisei o significado de diligência no dicionário. E a definição de diligência é assim: substantivo feminino, busca minuciosa, pesquisa, averiguação, investigação. Busca minuciosa, pesquisa, averiguação e investigação. Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa com zelo. Ela procurou com empenho. Ela não só procurou por procurar, ela procurou com dedicação, com desejo e determinação para encontrar. Nós precisamos buscar as dracmas que a gente tem perdido de joelhos.
na oração, rendidos aos pés de Jesus, pedindo ao Senhor que mude a nossa história, que mude a nossa casa, que mude a nossa vida, mude o nosso temperamento e que o fruto do Espírito ele seja produzido em nós. Porque as obras da carne são tão facilmente sedutoras que o fruto do Espírito ele é um trabalho. Porque ele é de negar a nós mesmos, ele é de procurar, né? Ele vem de contra o egoísmo, de contra que você é maravilhoso, você merece ser feliz. Ele vem polindo mesmo o nosso coração, ele vem nos lavando. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. É contra tudo que nos confronta. A gente às vezes não quer, porque dói. Mói a gente sofre, mas é para a glória de Deus. Porque Jesus falou que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, isso que é o nosso propósito, é esse que é o nosso objetivo de vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas não há lei. Domínio próprio, a gente poderia falar assim, por último e não menos importante, porque é o mais difícil, o domínio próprio. Que a gente se nega mesmo, né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer se justificar, a gente quer, mas você tem que ter o domínio próprio. De saber que a sua vida é para glorificar o Senhor e que você não pode fazer o que você quer fazer, que você não pode falar o que você quer falar, que você tem que, assim como Deus falou para o apóstolo Paulo, né? Ele pedindo, Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor falou para ele só assim, olha, a minha graça te basta. Não removeu aquele espinho da carne. E às vezes o Senhor, muitas vezes, o Senhor fala com a gente, olha, a minha graça te basta. Fica calado, porque calado você vai vencer. E o mais difícil que tem é vencer calado. Porque a nossa natureza, ela grita, principalmente quando nós somos injustiçados, quando falam inverdades ao nosso respeito, que ferem a nossa dignidade. A nossa vontade, na hora, é justificar, falar um monte de coisa. Aí o Senhor fala para a gente assim, a minha graça te basta. Aí você fica caladinho, que a graça do Senhor, ela te basta. Eu vi isso, uma experiência, uma vez até no grupo da igreja, porque nesses grupos, as palavras que a gente digita, elas não têm entonação. Então, você fala uma coisa, a pessoa entende que você falou de outro jeito. Você fala assim, por exemplo, olha, eu não vou. Aí o outro entende que você fala assim, eu não vou. Aí já falou que não vai, que não sei o quê, já começa. E a pessoa falou uma coisa, assim, não citou meu nome, mas era para mim, eu senti que era para mim. E na hora eu falei, não, agora já vou responder e comecei. Digitei aquele textão. Eu já ia enviar no grupo. E o Espírito Santo falou para mim, a minha graça te basta. Eu falei, Senhor, mas não é justo, não. A minha graça te basta. Eu deletei a mensagem, não mandei nada, fiquei calada. E aí depois, só que o que é ruim, essas indiretas, porque a pessoa falou para mim, mas outra pessoa tomou para ela. E aí a pessoa se doeu, começou aquela confusão. E aí a pessoa que escreveu e que foi para mim, ela me chamou no privado. Falou, Sandra, foi para você essa palavra, você me perdoa? Falei, perdoo, com certeza, sem problema. O nome do Senhor foi glorificado, a pessoa reconheceu o erro dela, ela falou, não devia ter falado assim, foi pesado e tal, você me perdoa? Eu falei, perdoo. E não deu confusão, porque se eu fosse bater boca, ia fazer feio no grupo, porque não é lugar disso, né?
Às vezes acontece, mas não é lugar. Se a gente tiver o domínio próprio, nós não vamos passar vergonha no grupo de WhatsApp. Nem da igreja, nem de lugar nenhum. Porque a gente vai... Principalmente se você estiver certo, porque quem te justifica é Cristo. E não tem coisa melhor do que Cristo nos justificar. Porque Ele é justo. Irmãos, a nossa justiça, ela não é justa. A gente quer fazer justiça, não tem que fazer justiça, mas a gente quer fazer justiça assim, de forma que a gente ainda leve vantagem naquilo. Não, eu vou falar isso, isso e isso. Da mesma intensidade, com a mesma força que eu fui atingido. Mas Jesus, Ele é justo. E a justiça de Deus, ela não falha. E toda vez que a gente tiver com dificuldade, tem uma colega, eu já até falei aqui, ela trabalha comigo, ela é crente há muitos anos e ela é o sal grosso. Mas ela, o Espírito Santo, tem moldado ela, e ela pregou isso aqui, ó, assim, ó, lá perto do ambiente de trabalho dela, o fruto do Espírito. E toda hora que ela vem, ela lê. E o Senhor está lavando ela, está purificando e está produzindo o fruto nela. E Ele faz assim com a gente também, porque a gente não é bom, não, gente. Nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins. O nosso coração é muito enganoso. Ainda bem que tem a água da palavra de Deus, tem o Espírito Santo nos lavando, e nós precisamos, dia após dia, até chegar o dia perfeito. Aí, nesse dia, o Senhor vai nos levar para a glória, porque aí também nós já estamos em outro nível. Esse tempo não chegou ainda não, então nós vamos aqui, produzindo o fruto do Espírito. Às vezes a gente erra, às vezes a gente comete uma coisa, a gente fala uma palavra que a gente não gostaria de falar, e aí a gente fica triste. Eu fico triste. Quando eu não consigo, eu fico muito triste, e o Espírito Santo me ajuda a melhorar. Cada dia mais e mais e mais, até chegar o dia de encontrar com Jesus. Nós precisamos muito de orar. Sem oração, a gente não vence. Sem oração, a gente não rompe. Nós precisamos refletir quais as dracmas que nós temos perdido. Às vezes a gente tem perdido a dracma da simplicidade, a dracma da comunhão, a dracma do arrependimento, a dracma da leitura da palavra, que nós precisamos encontrar depressa, se a gente estiver perdido, porque sem a palavra a gente morre. Há muitos valores que nós perdemos dentro de casa. O diálogo, o bate-papo em família, o culto doméstico, muitos têm perdido. Não podemos ficar sem o culto doméstico. A nossa igreja começa aonde? Na nossa casa. Nós precisamos vir de casa já com esse espírito de adoração aqui, de celebração. Porque se a gente for esperar chegar aqui no culto, uma vez na semana, ou duas que a gente vem, é muito pouco. Nós precisamos cultuar em casa, desenvolver esse hábito de cultuar, e é uma dracma que muito tem perdido. Se você tem perdido, procura, para que você não fique sem. A paciência, a tolerância. Tem muitas casas que, no lugar da palavra de Deus, tem dado lugar à novela. Hoje em dia, muita gente quase não assiste novela. Hoje em dia é muito os canais, né, de stream. Então tem série, tem filme, que também toma o lugar da palavra de Deus. Quanto tempo que a gente dedica expondo a essas coisas, a essas doutrinações de filmes, de séries, que não condiz com a palavra de Deus, que é a estratégia do inimigo para vir todo dia jogando uma sementinha. Porque uma coisa é certa, quando a gente vê uma coisa assim que não está certo, pela primeira vez, a gente tem um impacto, né? Aquilo nos incomoda, a gente não quer olhar. Aí depois você vê de novo, aquele impacto já é mais suave. E quando você vai vendo, aquilo se torna o quê? Normal, é normal. A nossa sociedade hoje, tudo é relativo, tudo é normal.
Você pode ser quem você quiser ser, você pode fazer o que você quiser fazer, só que nós não. Nós temos esse manual aqui. E nós somos o que essa palavra aqui diz que nós somos. Nós podemos fazer o que essa palavra diz que nós podemos fazer. Nós somos diferentes e nós não podemos conformar com esse mundo. Mas nós precisamos transformar pela renovação do nosso entendimento. Precisamos. Às vezes, na nossa casa, no lugar do diálogo, estão as acusações, as brigas, as confusões. Em lugar da paciência, às vezes está a intolerância. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é assim, quando Deus coloca uma palavra no nosso coração, a primeira pessoa que ouve essa palavra é a gente mesmo. E o Senhor tem trabalhado na minha vida, e muito, essa palavra assim, ela cortou muito. Primeiro aqui, essa espada de 2 gumes. No trato, principalmente com o meu filho, porque ele é uma criança do movimento, ele é um menino que tem TDAH, todo mundo aqui conhece como é que ele é, inquieto. E, às vezes, eu não tenho paciência com ele. Às vezes, eu falo grosseiramente com ele, e eu fico muito triste com isso. E o Espírito Santo está me lavando. Eu quero ser mais doce com ele, eu preciso ser mais doce com ele. Eu preciso dar mais atenção para ele. Ele precisa de mim. Os comportamentos dele muitas vezes são incompreendidos, mas é porque ele tem um problema. E eu tenho orado pela vida dele para que o Senhor cure, para que ele melhore cada dia mais os tratamentos que ele está fazendo. E às vezes a gente também não é compreendida. Às vezes a gente é julgada, porque às vezes fala, deixa o menino fazer o que ele quer, o menino bagunça, a pessoa não conserta. E nisso também o Espírito Santo está me curando. Porque eu sei a realidade e Deus sabe a realidade. E eu tenho pedido ao Senhor que me ajude, que trabalhe no meu coração, porque eu preciso educar esse menino. E não é com grosseria, não é com falta de atenção, não é com falta de diálogo, não é com correção severa, com couro, castigo físico, mas é com sabedoria do céu, que o Senhor tem me dado e me ajudado. Às vezes, no lugar da paciência, na nossa casa, a gente perdeu a dracma da paciência. E a gente está com a intolerância, no lugar do amor. Muitas vezes, tem mágoas no nosso coração, ressentimentos, em vez de um espírito de reconciliação, que é o que o Senhor precisa fazer em nós, de reconciliação e de perdão. Muitas vezes, nesse lugar está a mágoa, e é necessário que a gente busque essas dracmas que a gente tem perdido, e que a gente busque, assim como essa mulher, ela buscou diligentemente até encontrar. Ela não abandonou essa busca, enquanto ela não encontrou essa dracma. E nós também não podemos desanimar de procurar. O terceiro ponto é a alegria da recuperação. Quando a mulher encontrou, ela chamou as amigas e ela celebrou com elas. Assim como a mulher da parábola, Deus se alegra quando uma alma perdida é encontrada e retorna para Ele. E nós precisamos celebrar em família as vitórias que Deus tem concedido a nós. Comemorar as bênçãos de Deus com gratidão, com adoração. Eu amo gratidão. Eu me movo por gratidão. E não é da boca para fora. É de dentro para fora. É o primeiro pensamento quando eu acordo. É agradecer. E é o último quando eu vou dormir. É agradecer. Gratidão a Deus, porque Ele cuida de nós. E nós temos que celebrar com a nossa família, com a nossa casa, quando a gente encontrar essas dracmas que a gente tem perdido. Eu peço ao Senhor que trabalhe na vida de cada um, na casa de cada um, o perdão, o amor, a paciência, a tolerância, porque isso é refletir a vida de Deus na nossa comunidade. A mulher, ela não ficou só para ela ficou alegre e ela ainda compartilhou com todas as amigas dela aquela alegria.
E nós precisamos de deixar esse individualismo, receber as bênçãos do Senhor e compartilhar com as pessoas, sermos generosos, dividir aquilo que nós temos. A generosidade, ela caminha juntamente com a gratidão. E quando você é generoso, Deus ele abre as portas assim de uma forma que a gente não consegue explicar. Os milagres de provisão que Deus faz quando a gente é generoso. Não estou falando só de oferta e dízimo, não. Estou falando de generosidade com aquele que está do nosso lado, precisando de alguma coisa que a gente tem condição de dar, e às vezes a gente não dá porque a gente é egoísta, sendo que você poderia dar. E quando a gente faz a um dos pequeninos, a gente está fazendo para Deus. E Ele nos recompensa. Ele nos galardoador. Ele é o galardoador. Tudo que recebemos de Deus é para ser compartilhado e gerar alegria ao nosso redor. Eu sempre tenho experiência assim, separa algumas coisas, a gente sempre está arrumando guarda-roupa, separando algumas coisas, calçado, roupa do Pedro, que perde roupa, nunca vi desse jeito. Tem vezes que 4 vezes por ano tem que trocar o guarda-roupa todo, porque ele cresce igual uma abobrinha. E sempre está doando. E a gente recebe, irmãos. Recebe aquilo. Você doou, mas você recebe um tanto. O guarda-roupa do menino está sempre cheio, porque tira, mas ganha. E isso é verdade, eu vivo isso. E vocês também têm certeza que vivem essa provisão do Senhor. Que de onde que você nem imagina, Deus vai lá e abre uma porta e abençoa a gente. Nós somos curados para curar. O nosso testemunho é para ajudar tantas pessoas que nos cercam. O pastor Wellington sempre fala aqui sobre fazer discípulos, que é o quê? Andar junto, comer junto, estar junto, convivendo junto, para que aquele discípulo possa ver as nossas atitudes, os nossos comportamentos, não só o que a gente fala, não só o que a gente prega, mas o que a gente vive realmente dentro da nossa casa, nos nossos passeios, nas nossas distrações, nos divertimentos. A gente vive, a gente tem que viver. E nós precisamos fazer discípulos. E que nós possamos achar, primeiramente, primordial, o primeiro amor. Quem se lembra quando você converteu, como que era? Aquele calor, aquela vontade ali de ficar ali horas buscando, e que às vezes vai passando os anos, a gente vai perdendo, e nós precisamos encontrar esse primeiro amor, esse desejo pela leitura da palavra de Deus, o desejo de entrar no nosso quarto e orar, o desejo de entrar no seu quarto e conversar com o seu Pai que está no céu e que pode fazer todas as coisas para você. Sabe, irmãos, aquela oração fervorosa, aquela oração que ela vem assim do mais profundo da nossa alma. Nós precisamos viver isso, orar, porque às vezes a gente só ora assim, da boca para fora. Às vezes aquela oração até repetitiva, que quase parece uma reza. Mas nós precisamos orar do fundo da nossa alma, expressar para o Senhor aquilo que nós estamos precisando, que Ele é o nosso Pai e Ele é o nosso provedor. A parábola da dracma, ela nos ensina que cada pessoa tem um valor inestimável para Deus. Você tem um valor inestimável para Deus. E Ele se importa profundamente com cada um de nós, especificamente. E eu falo que Deus, Ele é um Deus de detalhes. A nossa relação com Deus não é superficial, não é um pai que tem um monte de filho e dá bola para todo mundo, não. Ele dá bola para quem pede bola para ele, ele dá carrinho para quem pede carrinho, e ele tem desejo de realizar os desejos do nosso coração. Os desejos do nosso coração, o Senhor tem interesse em realizar. É um Pai amoroso. A Igreja de Jesus ela é convocada a retomar
diligentemente, com empenho, os princípios da palavra de Deus. O Senhor quer que vejamos a sua palavra a ponto de que seja revelada ao nosso entendimento e para os olhos do nosso coração. Precisamos dar valor ao que realmente é valorizado por Deus. Jogar fora todo o lixo que estava em nosso coração e compartilhar com o próximo o nosso maior tesouro, que é Jesus. É o nosso maior tesouro. A importância da busca pela dracma perdida, se aplica à nossa busca pela salvação e o nosso relacionamento com Deus, que nós temos que procurar com diligência. E a alegria da recuperação da dracma perdida está relacionado com a alegria que nós temos da nossa salvação em Jesus Cristo. E eu quero encorajar vocês a se aprofundarem em sua busca por Deus e a se alegrar com as descobertas e transformação que essa busca pode fazer. Às vezes a gente valoriza tanto as coisas aqui desse mundo, às vezes a gente pede tanto para Deus só coisa material, e a gente esquece daquilo que é realmente valioso, daqueles tesouros do céu, que são muito mais importantes, sendo que a nossa vida aqui é transitória, é passageira, é muito efêmera. Mas o nosso principal tesouro, ele está no céu. E é no céu que nós devemos focar, para que a gente possa viver eternamente. O pastor Sebastião sempre fala sobre o galardão. Ele pergunta: vocês estão mandando material lá para cima? Que está construindo a sua casa? Você está mandando? É com o material que você está mandando que vai ser construído. Então, nós precisamos nos esforçar com diligência em encontrar essas dracmas que nós temos perdido, para que o nosso relacionamento com o Senhor possa avançar em um novo nível, em um nível de contentamento. Essa semana eu estava falando com uma pessoa sobre contentamento. Porque às vezes a gente está buscando tantas coisas nessa vida aqui, a gente quer um carro novo, a gente quer uma casa, quer um móvel, quer isso, quer aquilo, e a gente não é contente com o que Deus já tem nos dado. E Deus tem nos dado tantas coisas que a gente nem merece. Então, por isso é importante a gente agradecer, ser grato ao Senhor pela provisão dEle, e que isso gere em nós contentamento com aquilo que a gente já tenha. A nossa geração é uma geração muito adoecida, porque hoje tem muita exposição muito forte nas redes sociais, e às vezes a gente gasta um tempão ali no Instagram, olhando stories, olhando reels, e vendo coisas, né? Que as pessoas, como é que as pessoas estão, e a gente acha que a gente está por baixo, né? Porque a gente às vezes não está vivendo aquelas coisas, sendo que aquilo ali é pura ilusão, é pura mentira. A pessoa posta ali o que ela quer postar. Ela não quer postar os desafios da vida, as perdas que ela tem, ela só quer mostrar coisa boa, que ela está bem e tudo. E nós precisamos nos libertar disso. Esse tempo que a gente perde com essas coisas, vamos dedicar à palavra de Deus, que a gente vai crescer espiritualmente e vamos encontrar todas as dracmas que a gente tem perdido. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai que cuida de nós, é um Pai que tem interesse em nos curar, em nos lavar, Senhor. O Senhor tem um interesse em que nós possamos produzir o fruto do Espírito, que nós possamos glorificar ao Senhor através das nossas atitudes. Meu Pai, nos ajuda, Senhor. Visita, meu Pai, cada um dos irmãos aqui na sua necessidade. Ó Pai, que eles possam encontrar as dracmas que eles têm perdido e que o relacionamento deles com o Senhor possa ser retomado, Senhor. Que nós possamos viver uma vida de confiança, de alegria,
de descansar nos seus braços, descansar nos seus cuidados, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Ó Pai, nós não temos palavras para te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a produzir esse fruto do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia mais. Nos ajuda a ter uma vida que é verdadeiramente para a tua glória. Ó Pai, que nós não possamos perder tempo expondo a nossa mente, o nosso coração a coisas desse mundo que não nos agregam em nada, ó Pai, que pelo contrário nos atrapalham de atingir o nosso alvo, o nosso objetivo, Senhor. Nós queremos ser lavados pela Tua Palavra, nós queremos ser iluminados pela Tua Palavra, ó Deus. Nós queremos que os nossos caminhos sejam retos diante de Ti. Ó Deus, venha nos lavando de dentro para fora, que a Tua presença na nossa vida seja manifesta através da Bíblia que nós estamos sendo, meu Pai. Porque nós sabemos que a Bíblia que o mundo lê não é a Bíblia escrita. É a nossa vida que pratica a Tua Palavra, que anda em conformidade com a Tua Palavra, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita, nos fortalece, meu Pai. Entra com a Tua provisão em cada lar, em cada vida, Senhor. Alcança com alegria, com graça, com benignidade, com paz, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.